E aí, pessoal, qual é a resposta? Qual é a alternativa? Cadê aqui no chat? Ninguém respondeu nada ainda. Boa noite, Clesivaldo. Boa noite. Já tem alguém presente aí ou ainda estão de intervalo? Hein? Qual é a alternativa aí? A gente viu essa questão da mandato eletivo, né? Tempo de serviço e mandato eletivo, que é o que ele está colocando aí, né? Só que ele cita o exemplo de um servidor público que ocupa o cargo efetivo que pretende se candidatar. Caso ele ganhe a eleição, né? A eleição, ele fala em eleição para prefeito. Caso ganhe-se a eleição, o que acontece, né? Com relação ao tempo de serviço e Maria Clara, muito bem, Maria Clara, já está aí no chat aí, já colocando a resposta. Mas gente, essa não tem muito que a gente pensar, não. Tem todos os direitos do tempo de serviço contado, né? Com a exceção nomeação, promoção por merecimento, né? Promoção por merecimento, né? Ele fala que caso afastado do seu cargo efetivo para exercício do mandato, isso aqui não deixa a questão errada em si, mas o prefeito da cidade, ele não pode ser prefeito e exercer o cargo efetivo. Ele vai exercer o cargo de prefeito, que é o maior cargo, é o chefe, né, a hierarquia maior do município, né? Não deixa a questão, não invalida a questão em si. Mas só para a gente lembrar que o prefeito, ele se afasta para assumir o cargo. Ele não pode acumular os dois cargos, diferente do vereador. O vereador, se tiver disponibilidade de tempo, ele pode acumular o cargo efetivo e o cargo de vereador e exercer os dois e receber o salário dos dois. Já o prefeito, ele se afasta e recebe ele vai escolher qual salário, né? Que até o Clesivaldo disse que se fosse eleito prefeito, ele ia preferir continuar tendo o salário de professor, não ia ter o salário de prefeito. Não foi, Clesivaldo? Outro dia aí, ele falou... Eu acho que, sei lá, preferia o salário de professor sem aumento. O salário do prefeito, né? Não. O salário do cargo, do efetivo, isso aí, de professor. Muito bem. Mas gente, aí o ruim de questão na letra A é que a gente, logo de cara, a gente já encontra, né? Não tem muita rodeio. Mas a resposta certa é a letra A mesmo. O pessoal Maria Clara e a Marileide, se não me engano, foi responder, e outras pessoas também responderam letra A, né? Aí, terá seu tempo de serviço contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Ponto. A resposta, a nossa alternativa é a letra A. Vamos analisar as demais para a gente ver quais são os erros, né? Na letra B, não pode se afastar do cargo efetivo para concorrer, ou seja, está dizendo que quem é servidor público não pode concorrer a cargo nenhum, né? E isso aí a gente já sabe que não é real. Aí pode acumular a remuneração do cargo efetivo e o subsídio de prefeito, caso venha a ser eleito, salvo havendo manifestação. Não, esse aqui não, esse aqui é o cargo de vereador. Essa nomenclatura aqui, sai aqui o prefeito, entra o de vereador e é a realidade do cargo de vereador. Pode acumular a remuneração do cargo efetivo mais o subsídio do vereador, caso venha a ser eleito, salvo havendo manifesta incompatibilidade, ou seja, tem que ter compatibilidade de tempo. Se der para conciliar os dois, mantém os dois salários. Letra D, somente pode se afastar do cargo efetivo para concorrer ao eletivo. Não. Isso aí não existe, né?
e acumular-se a remuneração correspondente a contar com mais de 5 anos de efetivo exercício. Não tem nada a ver, né? Isso aí não existe. Não existe. E na letra E, terá a contagem de seu tempo de serviço interrompida. Não. A gente viu que tem todo o direito, não tem prejuízo nenhum com o tempo de serviço, né? A gente já viu isso. Então, a alternativa certa é a letra A. Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo estarão estáveis após 3 anos de efetivo exercício no cargo. Na ocorrência de extinção do cargo, o servidor, ele está aí, a gente viu que quando extingue o cargo, o servidor é colocado em disponibilidade. Agora, com relação a salário, lá atrás, quando a gente viu as formas de provimento, a gente viu que na disponibilidade, o que é que acontece? Até eu falei, disse, olha, mas disponibilidade não é bom, porque você não vai receber seu salário integral. Né? Vocês lembram disso? Lembram que eu coloquei essa observação? Que ficar em disponibilidade é você ficar em casa aguardando o serviço público lhe chamar e necessitar dos seus serviços. Mas tem um lado ruim. O lado bom de você ficar em casa, mas tem um lado ruim, porque você vai receber proporcionalmente ao tempo que você trabalhou, né? Ao tempo que você tem de serviço público. E isso não é bom, porque você não vai receber o seu salário integral. Aí, nessa questão, ele está falando exatamente essa teoria esse argumento da remuneração. Quem tem um cargo que é considerado extinto, automaticamente, se não for substituído o cargo, for criado um outro, e você com as mesmas atribuições e tal, mesma remuneração, mesma atribuição, mesma remuneração, você é colocado em disponibilidade. E quando você está em disponibilidade, você fica em casa aguardando a convocação do serviço público, mas você recebe proporcionalmente ao tempo que você trabalhou. E quem tem 3 anos apenas de estabilidade, né, não tem muito tempo de serviço para receber, né? Aí vai receber bem pouco mesmo. Aí nas alternativas tem receberá remuneração integral. Não é isso, não. Não. Receberá remuneração de acordo com as horas trabalhadas no cargo novo. Não. Será exonerado? Não, também. Receberá remuneração proporcional ao tempo de serviço, que é a nossa alternativa. Receberá remuneração proporcional ao tempo de serviço. E não receberá remuneração até a nova recolocação também não, né? Você recebe. Agora recebe proporcional ao tempo que você trabalhou. E aí disponibilidade não é bom. Isso aqui é o que acontece quando você fica em disponibilidade. É o que acontece quando você fica em disponibilidade. É isso que acontece. Você fica em casa aguardando o chamado do serviço público para ser recolocado, né, no serviço público, num cargo semelhante, com atribuições semelhantes e com a mesma remuneração que você recebia, né? Mas você, enquanto está esperando, você recebe proporcional ao tempo de serviço que você trabalhou. Na casa de vocês tem muita muruanha, porque aqui é assim, ó. Aqui é assim, tem que trabalhar assim. Porque tá feio o negócio aqui, viu? A muruanha não deixa o cabo quieto. Não deixa o cabo quieto. Já morde. Aí eu ando com a raquetezinha aqui. Se assistindo televisão, é com a raquete. Se é lendo um livro, é com a raquete. Não tem jeito. E se é trabalhando, dando aula, preparando aula, tem que ser com a raquete também. Porque eu nunca vi muruanha desse jeito, não. Eu imagino, fico imaginando o pessoal que mora ali próximo à lagoa, como não deve ser, né? Porque tem muita água ali, né? Deve ser naquele estilo que se você vacilar, elas lhe carregam para fora da cama, né? Mas vamos lá. Vamos seguir aqui a nossa... Mas ficou claro, gente, essa questão é só uma revisãozinha para a gente lembrar quando
a disponibilidade. Quando é extinto um cargo, a gente citou, teve uma questão tem uma questão aí falando do cargo de telefonista, né? Que o cargo de telefonista foi extinto no caso, né, do nosso município. Aí o pessoal que era telefonista foi colocado como recepcionista, que são atribuições semelhantes e a remuneração também é a mesma, né? E o cargo, quando ele foi extinto, né, se não tivesse o cargo de recepcionista em si, essas pessoas iam ficar em disponibilidade, né? E tem até uma questão falando e fala na disponibilidade. Nessa questão, ele cita o caso da extinção e quer saber o que é que acontece com relação à remuneração quando você fica em disponibilidade, né? Que é essa situação de receber proporcionalmente, né? Questão 30. A contagem de tempo para efeito de progressão de carreira do servidor não será suspensa quando ocorrer. Aí vem os detalhezinhos que a gente tem que lembrar quais são as licenças, quais são os afastamentos que você não perde o direito da progressão da carreira, ou seja, a contagem do tempo de serviço continua normalzinho, né? Não é suspensa. Ele está colocando aqui, não será suspensa. Então, aqui tem um monte que essas situações que são suspensas e tem uma situação que não é suspensa. A gente tem que lembrar, né? Vamos analisar. Na letra A diz, afastamento do exercício do cargo efetivo para exercer cargo em comissão se durante o período de estágio probatório. Olha, gente, essa questão do estágio probatório, quando você está em estágio probatório, nem licença para mestrado você consegue. Que você tem todo o direito, né, quando você é efetivo, você consegue passar no mestrado, você consegue ser destinado à dedicação exclusiva do mestrado, recebendo salário. Você fica 100% focado para a conclusão do mestrado e vai se afastar do seu cargo ali efetivo, né? Durante aquele período de mestrado. Há essa possibilidade. Mas quando você está no estágio probatório, não. Quando você está no estágio probatório, aí já era, né? Essa questão do estágio probatório, o cargo comissionado, se foi um outro município que chamou, aí o chefe do executivo pode ser que libere ou não, mas legalmente falando, o cargo comissionado, para quem está em estágio probatório, você não pode se afastar antes de se tornar efetivo. Então, essa a gente já deixa aqui aceso a lanterna, né? Na letra B, afastamento voluntário do servidor para servir em outro órgão ou entidade da administração pública federal, distrital, voluntário, afastamento voluntário do servidor. O que é isso? O que é afastamento voluntário? É afastamento para você trabalhar no... Gente, eu tô percebendo aqui que eu acabei confundindo as coisas. Vamos deixar essa questão, essa letra A em observação aqui. Vou deixar aqui em vermelho. Vamos analisar as outras coisas. Eu confundi a questão do estágio probatório com a questão do afastamento para estudar mestrado. O cargo comissionado é cargo de livre e nomeação e livre exoneração, né? E isso aqui, essa questão do cargo comissionado não tem nada a ver com cargo efetivo, não. Não tem interferência, não. Vamos analisar as outras 4 alternativas. A letra B fala afastamento voluntário do servidor para servir em outro órgão ou entidade. O servidor vai se afastar voluntariamente do seu serviço para ir para outro, sem ter autorização, sem ter passado num outro concurso para trabalhar voluntário. Como é isso? Não pode, né, gente? Não pode. O servidor, ao se afastar,
se ele foi convocado, se ele foi chamado para ser cargo comissionado naquele setor público, federal, estadual, distrital ou de outro município, né, ele se afasta do cargo dele tranquilamente, mas ele, assim, eu não quero mais trabalhar na Canoa, eu vou trabalhar em Arapiraca, e funciona assim, né? Não é assim que funciona, né? Eu vou me afastar porque eu quero do meu trabalho aqui no estado e vou lá em Arapiraca só para trabalhar em Arapiraca. Não funciona assim, né? O Luciano ele teria que me chamar, né? O Luciano, prefeito de Arapiraca, teria que me chamar e dizer, olha, vem aqui ser diretor da escola tal, ou ser cargo comissionado na secretaria tal. Aí era uma outra coisa, né? Eu poderia me afastar tranquilamente. Mas nesse caso, para mim sair daqui e trabalhar em outro setor, não existe isso, né? Letra B não existe. Licença para o servidor tratar de interesse particular. Tratou de interesse particular, você não tem direito nenhum, nem a salário, nem a progresso, né? Na carreira, né? Tempo de serviço, né? Você não vai evoluir. Licença para tratar interesses particulares não muda nada. Aí vem a letra D, que foi justamente o que eu confundi com a letra A. O afastamento para estudar mestrado, se durante o período de estágio probatório. A confusão foi essa aqui, que eu confundi o mestrado em si com o cargo comissionado, né? Só que não é diferente a coisa, né? Cargo comissionado é de livre exoneração, livre nomeação. Então, a pessoa que for chamada para ser cargo, para receber, para trabalhar como cargo comissionado, ele não vai ter nenhum problema com relação à questão do seu cargo efetivo, né? Vai agregar as coisas, né? O trabalho em si não vai ser prejudicado, e quando você se afasta de um cargo efetivo para assumir o cargo comissionado, mesmo durante o estágio probatório, não tem problema nenhum em si. Você vai ser efetivo e vai exercer aquele cargo comissionado que você foi convidado a tratar. Uma situação assim, vamos pegar um exemplo prático aqui nosso. Vamos colocar que um servidor que vai se tornar efetivo agora nesse concurso, seja convidado a ser secretário. O fato dele estar em estágio probatório ali não impede nada dele assumir o cargo e não vai prejudicar em nada. Ele vai continuar sendo avaliado, vai continuar o cargo, o estágio probatório dele vai continuar seguindo sem problema nenhum. Lá na frente, se ele ficar os 3 anos como secretário, os 3 anos no final ele vai ser avaliado e vai passar. Olha, vocês estão vendo a agonia aqui que é com muruanha? É um negócio sério, um mosquito demais tem. É interessante que eu coloquei no Google, na previsão de tempo, aí, além da previsão do tempo, ele diz, com alta incidência de mosquitos. Vocês já prestaram atenção? Até o Google diz que a gente está com a infestação de mosquito, alta incidência de infestação de mosquitos, ele coloca no Google. Eu achei interessante isso. É mais uma fornada da prova saindo, já foram 30. Só nesse intervalozinho de tempo a gente já imprimiu já 30 provas. Cada prova são 11 páginas, né? São 180 páginas já foram impressas. Então, gente, a questão aqui é como um exemplo. Um de nós aqui vai passar no concurso agora, vai se tornar efetivo no município a partir do ano que vem. O ano que vem, Tainá chega e vai fazer uma reformulação nos secretários e chama alguém que assumiu o concurso agora. Não tem problema nenhum aquela pessoa ser secretário e vai continuar sendo efetivo da mesma forma. Vocês veem que cada vez que eu faço assim é para pegar uma muruenha, né? Que elas estão aqui no... Eu nunca vi muruenha gostar tanto de ouvido como essas daqui, que elas só vêm zunir no ouvido da gente, né? Então, a resposta da 30 é a letra A. Sim.
Agora, o direito de petição, gente. O direito de petição é o direito que é assegurado a todo servidor requerer dos poderes públicos em defesa de direito ou interesse legítimo de sua parte, né? Você pode requerer qualquer informação que seja com relação à sua vida funcional, à sua vida de servidor em si. Você pode requerer informação de tempo de serviço, você pode requerer informação de contribuição à Previdência, você pode requerer informação sobre a sua lotação, sobre portaria, sobre seu cargo, toda e qualquer informação que você possa imaginar com relação ao seu cargo, ao seu serviço, à sua pessoa, você pode requerer aos órgãos públicos essa informação. Artigo 106 diz: o requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela que estiver imediatamente subordinado ao requerente, né? Você precisa de informação do tempo de serviço, você vai lá no RPPS e solicita do pessoal do RPPS informação sobre o seu tempo de serviço, sobre o seu tempo de contribuição. Se você precisa de alguma informação no departamento pessoal, você vai lá no setor e vai pedir. Se você precisa de alguma informação com relação à sua lotação, você vai e solicita. Por exemplo, se você esteve assíduo, presente, você trabalha numa escola, passou um mês todo trabalhando, normal, aí quando chega na hora de você recebeu falta, você recebeu descontos. Aí você, oficialmente, você vai e requer informação sobre aquele desconto. Aí você descobre que foi falta que a sua diretora colocou. Aí você vai e vai pedir por escrito à diretora informação sobre essa falta que ela enviou, que você não teve, que você estava trabalhando. E ela tem que obedecer e ela tem que cumprir. Mesmo ela errando, né? Se ela errou, aí vai ter que ser corrigido e aquele dinheiro que foi descontado injustamente vai ter que ser devolvido, entendeu? Você pode requerer oficialmente sempre, né? Todo requerimento tem que ser por escrito, né? Você não pode só requerer de boca, né? No serviço público não funciona assim. Você requer por escrito e vai ter direito àquela informação, vão ter que lhe explicar. Se você mostrar e provar que você não faltou, aquele dinheiro que foi descontado vai ter que ser ressarcido, vai ter que voltar para você, né? E pode gerar um problema para a diretora que fez isso, se fez por ferir o preceito da impessoalidade, né? Se foi porque a pessoa não gosta de você ou quer lhe perseguir, ela está ferindo o preceito constitucional, né, da impessoalidade e pode sofrer uma punição, pode sofrer um processo por conta dessa questão da 30 letra A. 30 letra A. 30 letra A. O seu afastamento do cargo efetivo para exercer cargo em comissão não tem problema nenhum, gente. Não tem problema nenhum. Nós estamos aqui, né? Direito de petição. Aí, o artigo 107. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. No caso de você, nessa situação do exemplo em si, aí a diretora se negue a lhe dar a resposta. Ou ela negue o seu pedido de informação sobre essa falta que ela disse que você teve, você tem como provar que você não teve aquela falta. Ela nega. O que é que você faz? Você vai pedir a reconsideração dela. Você pede a reconsideração a ela. Olha, nesse momento, você vai requerer a ela. Caso ela não responda, continua negando, aí você vai para o superior dela. Aí você já muda de assunto, né? Já muda de esfera. Você sai da escola e já vai para a CEMED. Já vai reclamar lá na CEMED, entendeu? E sempre por escrito, né? E o por escrito é que pode gerar aquele servidor que fez algo,
ferindo o preceito da impessoalidade, porque no exemplo que eu citei, você está presente, você está trabalhando e o diretor, por não gostar de você, coloca falta, entendeu? Isso fere o preceito constitucional, né, o princípio da impessoalidade. Ela está usando o lado pessoal dela, a reixa pessoal dela que ela tem com o funcionário, para o perseguir. Isso dá até demissão, né? No frigir dos ovos, tendo um processo administrativo, pode até dar demissão. Aí, quando você tem o pedido negado, você pode reconsiderar ela, né? O parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração, de que trata os artigos anteriores, deve ser despachado no prazo de 5 dias, ou seja, 5 dias tem que ser respondido. Você teve a resposta negada, você pediu reconsideração, em mais 5 dias tem que ser respondido, né? E tem que ser decidido durante 30 dias, no máximo, aquela questão. Aí cabe recurso, o artigo 108, caberá recurso do indeferimento do pedido de reconsideração. Se indeferir, aí vai caber recurso, aí já não é mais com aquela autoridade, já vai ser com outras. Das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos, né? Isso aí já, né? Aí o recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior, né? No exemplo que a gente citou, sobre a questão do professor diretor e o diretor, né? Após a reconsideração ter sido recusada novamente, você já vai para o superior, né? Quem é o superior do diretor? Já vai para a questão da CEMED, né, da Secretaria da Educação, para resolver. Aí, no parágrafo 2º, o recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado ao requerente, né? Aí já vai ser um processo, né? Já tem um processo que você vai ter prazo, você vai ter toda uma obediência para você ser atendido em si no seu requerimento, né? No artigo 109, o prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 dias. Ou seja, você teve o seu pedido de informação sobre as suas faltas negado. Você tem 30 dias para entrar com recurso. 30 dias, guarde esse prazo em si. Você tem 30 dias para entrar com o pedido de reconsideração. Foi negada a reconsideração, você tem mais 30 dias para você entrar com o recurso. Aí o recurso, a reconsideração ainda é para a mesma autoridade. O recurso já é para a autoridade superior, né? Aquela pessoa, aquela autoridade que lhe negou a informação, que lhe negou o requerimento que você solicitou, né? Isso pode ser para qualquer coisa, gente. Para qualquer informação que você faça em relação ao seu serviço, ao seu cargo, você pedir uma certidão, o município vai ter que lhe dar aquela certidão. Se ele negar, aí você pede a reconsideração, aí você tem 30 dias, aí você pediu a reconsideração à mesma autoridade, a mesma autoridade continua negando, aí você vai pedir, o recurso já vai para o superior daquela autoridade. É sempre nesse processo. Aí tem 30 dias para a reconsideração e 30 dias para o recurso em si. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo a juízo da autoridade competente, né? A autoridade competente, quando recebeu seu recurso, pode suspender a ação anterior cometida, no caso, né? Pessoal, quando o problema do exemplo do diretor do professor, em relação à falta, e a falta de informação, de esclarecimento por parte do diretor, e o professor tem como provar que esteve presente, que deu a sua aula tranquilazinho e não está tendo nenhum problema com relação a isso. A partir do momento que chega na mão da CEMED em si, né, do responsável, né, que possivelmente vai ser uma coordenação, não vai diretamente para a secretária, né, não vai diretamente para o secretário, vai para uma das coordenações que a escola é subordinada, né, nesse caso. Aí chegou lá nessa
nessa coordenação a pessoa constata o erro por parte do diretor, imediatamente ele pode suspender aquela negativa, aquele indeferimento e pode dar aquela informação, né? Que nesse exemplo, gente, lógico que as coisas não vão. Eu acredito que ninguém vá hoje, no pleno século XXI, acontecer algo desse tipo, de perseguir alguém e mentir, né, com um negócio como esse, que é de falta, que você tem todo meios de provar que você trabalhou, né? Você esteve presente naqueles dias que alegarem sua falta. Mas a título de exemplo, é para vocês entenderem. O parágrafo único diz: em caso de provimento do pedido de reconsideração do recurso, os efeitos da decisão retroagirão a data do ato impugnado, né? No caso, se for alguma outra negativa, por exemplo, o pedido de certidão, nessa questão da informação é diferente, né? Mas no pedido de certidão, você pediu uma certidão no departamento pessoal, por exemplo, certidão no tempo de serviço, e negarem, aí você vai em reconsideração àquela mesma autoridade, ele continua negando, aí você vai para o superior do departamento pessoal, né? E que, vamos colocar que seja dos atendentes do departamento pessoal que negam a informação. Aí você reconsidera diretamente para eles, ele continua negando, aí você vai para o diretor do departamento pessoal, que é o chefe dele, né? Lá ele vê que está o erro, aí ele vai e suspende aquela decisão anterior e o efeito ele retroage, vem com a data que você pediu, né? Tenta corrigir o erro em si, né? Artigo 111, o direito de requerer prescreve. Essa questão de prescrição, a gente tem que guardar essas datas. Em atos de demissão, você só tem direito a recurso até 5 anos depois. Um exemplo, você foi exonerado injustamente. Você tem 5 anos para recorrer. 5 anos. Se você perder esses 5 anos, 5 anos e um dia, já não cabe mais recurso. Você já não volta mais ao serviço público, mesmo você sendo injustiçado. Você tem que recorrer com 5 anos. Não pode deixar atos de demissão, atos de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade que afetem interesse patrimonial, crédito, dinheiro, money, na relação de trabalho. Você não pode perder esse prazo de 5 anos. E esse prazo de 5 anos é algo que é bem cobrado, viu? Eles cobram com relação à demissão, cassação da aposentadoria ou disponibilidade, o prazo que você tem para recurso. E o prazo é 5 anos. Esse aqui é o mesmo artigo. Fui na hora, acabei esquecendo. Aí, um outro prazo interessante. Olha. 5 anos para caso de cassação, demissão ou disponibilidade. E nos demais casos, 120 dias. São os dois prazos em destaque. 5 anos em caso de demissão. E nos demais casos, você tem 120 dias para recurso, né, para você requerer, você recursar qualquer situação que você tenha no seu serviço, você vai ter, qualquer problema que tenha, você vai ter 120 dias para você recorrer. Nessa questão no exemplo das faltas, se você não recorrer nos próximos 120 dias, pronto, morreu Maria Preá. Você não tem mais direito a reclamar sobre essas faltas, entendeu? Agora, se no caso é um caso mais sério, que é demissão, é um caso de cassação de aposentadoria, que cassação de aposentadoria é aquela reversão, né? Você voltar ao serviço público, né? Aí, tudo isso aí, você tem 5 anos para recorrer. Se você não recorrer durante 5 anos, você perde o direito, né? Aí vem aqui o parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data de ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado. Isso aqui significa o quê? Você recebeu a ciência de que seu pedido foi negado, que você
perdeu naquela discussão, naquele embate com o serviço público, você recebeu ciência, não precisa o ato ser publicado. Você recebeu ciência, está valendo ali, você tem o prazo, né? Por exemplo, você recebeu ciência que você recebeu a falta, você teve o desconto e você não reclamou. A partir do momento que você percebe que tem um desconto e você vai procurar informação no seu contra-cheque, sabe lá que tem aquele desconto de falta, a partir daquele momento você recebeu ciência de que teve aquele problema, né? Então, daquela data, vai contar os 120 dias, né? No caso de exoneração, você é comunicado, você recebe a decisão do processo administrativo depois de julgamento, com tudo, mesmo você brigando lá, mas você foi condenado à demissão, você é demitido. Aí você é comunicado da decisão no dia 1º do mês de outubro. No dia 1º do mês de outubro, você recebeu a decisão lá da sua exoneração. Aí já começa a valer o prazo de recurso. Você tem o dia 1º de outubro, 5 anos à frente, até o dia 1º de outubro de 5 anos à frente, para recorrer. Para recorrer. Aí vai recorrer na justiça, vai recorrer. Se você perder o prazo dos 5 anos, se você for para a justiça, seu processo nem anda. O juiz já vai lhe dizer, você perdeu, porque você perdeu o prazo de 5 anos para recurso, entendeu? A mesma coisa os 120 dias. Você perdeu o prazo de 120 dias, seu processo já era. Aí a gente tem que observar, ó, o prazo de prescrição conta da data da publicação, ou seja, se você não recebeu ciência, mas se o ato for publicado, você tem que estar acompanhando ativo, internet, mural de prefeitura, você tem que buscar essa informação. A data da publicação do ato ou da data de ciência. A data de ciência é a data que você for comunicado. Você foi comunicado. Quando o ato não for publicado, né? Se o ato não for publicado, você teve a informação, você já tem que correr atrás. Se ele foi publicado, você tem que estar acompanhando. Saiu a publicação, você tem que correr atrás. Né? No caso da exoneração, sai a publicação, que sai a publicação até no Diário Oficial, né? Aí, o artigo 102 diz, o pedido de reconsideração e o recurso, quando cabível, interrompem a prescrição, ou seja, a prescrição para quando você pede reconsideração, aí é um outro prazo, aí quando você tiver a reconsideração negada, aí é que começa a correr o prazo para o recurso em si, entendeu? É basicamente isso que o artigo 102 diz, 112. O 113, a prescrição é de ordem pública, não podendo ser revelada pela administração. É a questão que você tem que acompanhar e você tem que saber. A administração não vai, o artigo 103 está dizendo o seguinte, a administração não vai avisar você que vai prescrever. Você que tem que saber. Você que tem que conhecer o regime jurídico. Você tem que saber da informação. Se você não souber da informação e você perdeu o prazo, mas eu não sabia. Problema seu, filho. É de ordem pública. Era para você saber. Era para você saber. Porque como funcionar, você tem que conhecer o regime público, o regime jurídico do município. Você tem que conhecer a lei que comanda o serviço público para qual você é efetivo. Entendeu? É uma coisa, por isso que o artigo 103 diz, é de ordem pública, ou seja, cada um tem que saber, cada interessado tem que saber dessa prescrição. Se você perder o prazo de 5 anos, você não retorna mais o seu emprego. E se você perder o prazo de 120 dias também, se for casos mais simples, também você não tem mais aquele direito de volta. Né? Artigo 114. Para o exercício do direito de petição, é assegurada a vista no processo ou documento na repartição ao servidor ou ao procurador por ele devidamente constituído. No caso nessa questão de você estar respondendo a algum processo administrativo em si, você tem todo o acesso ao processo, né? As acusações, quem foi que acusou, por quê, quais são o que está dentro do processo, você tem direito a saber. Ou você constituir um procurador, né? Essa informação tem que ser passada para o
interessado, ou se o interessado não puder ir, mandar um procurador também tem que ser passada essa informação. Artigo 115. A administração deverá rever seus atos a qualquer tempo quando eivados de ilegalidades. Ou seja, se um ato é ilegal, a administração tem que rever. Se um ato é ilegal, a administração tem que rever. Né? Não pode a administração ter conhecimento de um ato ilegal e continuar fingindo que ele foi legal. Né? Artigo 116. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos nesse capítulo, salvo por motivo de força maior, né? Ou seja, são fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste capítulo, salvo por motivo de força maior. Esse motivo de força maior vão estar especificado em um outra assertiva, em uma outra legislação, uma lei complementar que especifique quais são esses motivos de força maior, né? A lei nossa só diz isso, por motivo de força maior. O que significa esse motivo de força maior? Aí, quando a gente ocupar o nosso cargo público no município, a gente vai procurar saber onde é que está essa legislação, se caso a gente precise, mas ninguém vai precisar, todo mundo vai entrar e vai se aposentar no final da sua carreira lá, né, bacaninha, sem problema nenhum, não vai precisar estar enfrentando essas situações, não. Mas a título de conhecimentos, olha, uma questãozinha aí que vem nos colocar esse conhecimento como prova, né? Sobre o direito de petição, assinala a alternativa correta. Então, você tem 4 incorretas e 1 correta, né? O direito de requerer na esfera administrativa prescreve em 120 dias quanto aos atos de demissão. Tá vendo aí? Na letra A, ela já está misturando as coisas, né? Já está misturando a petição em demais atos para o ato de demissão. Vamos ler e depois a gente analisa a alternativa por alternativa. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser revelada. Não é relevada, não, é revelada aqui. Revelada. Revelada pela administração. Vamos ler todos, depois a gente analisa item por item. Para exercício do direito de petição, é assegurada a vista no processo ou documento na repartição ao servidor, não sendo permitida a representação por procurador. Vamos ler. Letra D. A administração poderá rever seus atos observados no prazo de 120 dias quando eivado de ilegalidades. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data de ciência pelo interessado, mesmo quando o ato não for publicado. Ó. Analisando aí, qual é a alternativa, gente? Qual é a alternativa? E aqui tem um errozinho de digitação. Esse aqui isso aqui, é 100. Foi na hora de digitar que eu acabei acrescentando esse não. Mas aí, das 5 alternativas, qual é a nossa resposta aí, gente? Direito de petição. A letra A, quando é caso de demissão, você tem 120 dias apenas? É 120 dias ou é 5 anos? Coloquem aí no chat. Quando é demissão? São 5 anos. 5 anos, são 5 anos. Quando é caso de demissão, são 5 anos, né? Então, a letra A, ela está errada. Letra C. Para exercício do direito de petição, é assegurada a vista do processo ou documento na repartição ao servidor, não sendo permitida a representação por procurador. A gente viu que é permitida, né? É permitida a representação por procurador. É permitida a representação por procurador. A letra D. A administração poderá rever seus atos observado o prazo de 120 dias. Não, quando a questão é eivada de ilegalidade a qualquer tempo. A qualquer tempo, não tem prazo de 120 dias, não. Se for ilegal o ato vai ser anulado, vai ser
vai ser desmanchado o ato, né? Os efeitos são anulados a qualquer tempo. Então, a letra D está errada por esse prazo. E a letra E, ela fala, o prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data de ciência pelo interessado, mesmo quando o ato for publicado. Não. Quando o ato for publicado é a data da publicação, né? Justamente, né? A nossa questão é a nossa alternativa, a alternativa B, justamente aquele fato ali que você tem que conhecer o regime jurídico. A questão da prescrição é de ordem pública. Cada um tem que buscar conhecer. Precisou conhecer, precisou ser funcionário público, precisou trabalhar no serviço público, você precisa conhecer o regime jurídico. E é um erro muito grande do servidor público que não busca conhecer o regime jurídico único. Só busca conhecer quando acha que tem algum direito, aí corre atrás para saber, né? Mas aí você tem que conhecer, porque você tem direitos e você tem obrigações com o serviço público, né? E vai poder desempenhar melhor o seu trabalho, como também vai poder se defender melhor também quando alguém querer tirar o seu direito, né? Por isso que a gente tem que conhecer. Aí a prescrição é de ordem pública, ou seja, todo mundo tem que saber. Você não pode alegar desconhecimento. Você não pode alegar desconhecimento. Você tem que saber os prazos, tem que saber tudo que se refere ao serviço público nesse sentido, porque a administração não vai estar lhe revelando, não. Ela não vai chegar para você e vai dizer, você tem direito a isso, você tem tanto tempo para recorrer. Não, não vai dizer isso, não. Você tem que saber, você tem que entrar e requerer os seus direitos, né? No 32 diz, o direito de petição por meio do qual as pessoas podem formular postulações, postulações é questionamentos, né, aos órgãos públicos, é um meio de controle administrativo, certo ou errado? Vamos aí, pelo que a gente viu sobre o direito de petição, ele é um meio de controle administrativo, sim ou não? O que é que vocês acham? Se você não tivesse direito à petição, se você não pudesse requerer nada, nenhuma informação, você teria alguma interferência na administração? Você seria a voz ativa, você seria a voz questionadora na administração se você não tivesse direito à petição? Não, né, gente? Você não teria nenhuma ação com relação à administração. O que a administração lhe colocasse goela abaixo, você teria que engolir, né? E aí não funciona assim, justamente pelo direito de petição. Pelo direito de petição, você tem o controle administrativo, que é o questionamento seu como servidor, de não engolir goela abaixo aquela punição ou aquela injustiça que tenha sido cometida contra você. É justamente nessa questão do direito de petição que você consegue o controle administrativo. E outra coisa, você não conseguiu sucesso na esfera administrativa, você pode recorrer na justiça. Você tem o prazo, lógico, você tem que ter aquele prazo, né? Você não pode ultrapassar os prazos. Mas se você não conseguiu êxito na esfera administrativa, seja por perseguição, seja por qualquer coisa, você vai para a justiça, né? A questão de direitos que as pessoas não recorrem e perdem o direito de receber. Mas quem entrou na justiça, depois de algum tempo, recebe. As ações, né? Teve agora o pessoal que entrou na justiça com relação ao último concurso. E ficou rolando. No final do ano passado, teve dois funcionários, né, dois servidores que
que a justiça deu ganho de causa e foram convocados e nomeados, né? Só não me recordo o nome de quem foi, agora me fugiu da cabeça agora quem foi. Mas teve 2 casos de funcionários daqui da Canoa, com relação ao último concurso, que entraram na justiça lá atrás e foram depois desse tempo todinho, foram chamados e foram nomeados no ano passado. Então, depois eu me lembro quem foi as pessoas. Então, o controle administrativo, o direito de petição é um tipo de controle administrativo. É um controle que você, como servidor, pode questionar e pode deixar, peraí, vocês não podem fazer tudo que vocês querem, não. Eu também tenho direitos, né? E a petição é um deles. Sobre o direito de petição do servidor quanto aos atos de demissão e cassação de aposentadoria e disponibilidade ou que afeta interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho. Pode-se afirmar que prescreve. A gente já sabe que, nesse caso, a prescrição, no caso de demissão, são 5 anos. Aí a gente observa, a gente tem 2 alternativas com 5 anos, 2 com 120 e 3 com 120, né? E 3 com 120. Então, a gente já sabe que tem só 2 aí que a gente vai analisar. As de 120, a gente sabe que para caso de cassação, de demissão, é 5 anos o prazo. 5 anos. Demissão é 5 anos. Então, a gente não vai ligar para 120. É 5 anos o caso, né? Aí nós temos aí a letra A com 5 anos e a letra C, né? Vamos ver o que é que diz a letra A. 5 anos a contar da data da publicação do ato impugnado ou da data de ciência do interessado quando o ato não for publicado. A letra A está mais com cara de correta, né? E a letra B a gente vê aqui, ele tem 5 anos cá, mas tem 120 dias aqui, né? Ele mistura, né? Na realidade, essa questão, apesar de ser uma questãozinha aqui, um grau de dificuldade relativo, mas o próprio enunciado ele já nos diz a resposta, né? As que tem 120, só lembrar que caso de demissão é 5 anos. E na letra C ele fala aqui que 5 anos a data da publicação do ato impugnado ou 120 dias da ciência pelo interessado. Né? Ele não tem essa mistura. 5 anos da data da publicação ou da ciência. 5 anos. Né? 120 dias os outros casos, mas caso de demissão é 5 anos. Ficou claro, gente? Está claro essa questão do recurso. No processo administrativo, o recurso administrativo, olha aí, o recurso administrativo ele destina-se para qual é a finalidade do recurso administrativo? Destina-se a combater razões de ilegalidade e de mérito das decisões administrativas. Letra B, demanda depósito recursal prévio para ser conhecido. Letra C, submete-se no máximo 2 instâncias administrativas, salvo lei adversa. Letra D, impede a administração de rever o ato ilegal quando esse recurso não é conhecido. Deve, quando recebido pelo órgão competente, ser decidido em até 10 dias, salvo lei diversa. E, na realidade, no processo administrativo, o recurso ele destina a combater razões de legalidade, de mérito das decisões administrativas. O recurso ele vai justamente nessa se uma decisão é deferida e você acha que ela foi feita de maneira ilegal, para isso o recurso vai justamente nisso. Vai para um superior, para o superior decidir se foi legal ou não o ato. No exemplo do diretor e o professor em si, né, que é uma ficção, né, gente? Vamos levar para o lado a título de aprendizado. Mas o diretor não dá a informação ao professor, ele está cometendo uma ilegalidade, né? Essa ilegalidade vai ser corrigida por quem? Pelo superior no recurso, né? Pelo superior do diretor no recurso, vai ser corrigida essa ilegalidade. Está entendendo? É justamente o objetivo do recurso administrativo, é isso, é questionar, combater a questões de legalidade, a questões de mérito, a questões das decisões.
O fato da decisão do diretor negando a informação ao professor que é interessado, né, ele está cometendo uma ilegalidade que vai ser justamente revista pelo o seu superior no recurso. Por isso que no processo administrativo o recurso ele destina a isso, a decisões, a combater razões de legalidade e a questão de mérito e das decisões administrativas, né? Porque o mérito das decisões administrativas, às vezes, o camarada, como no exemplo do diretor e do professor, usou da opinião pessoal dele para negar a informação. É um erro, né? A gente sabe que na administração pública não pode ter esse tipo de situação, né? Na questão 35 diz, o controle na administração pública pode ser conceituado como a faculdade de vigiar, orientar e corrigir aquilo que um poder, órgão ou autoridade exerce sobre a conduta profissional do outro. Assim, a denúncia formal e assinada relatando irregularidades internas ou abuso de poder feita por qualquer indivíduo e dirigida à autoridade competente para conhecer e coibir a ilegalidade está relacionado ao seguinte tipo de recurso administrativo: reclamação, representação, recurso hierárquico, pedido de reconsideração ou pedido de informação. Essa tá claro aí, né? Mas me digam aí, vocês, pelo enunciado bonito e tal, o que ele está dizendo? Que o controle da administração pública pode ser conceituado como uma faculdade de vigiar, orientar e corrigir aquilo que um poder, órgão ou autoridade exerce sobre a conduta profissional do outro. Assim, uma denúncia formal assinada relatando irregularidades internas ou abuso de poder feita por qualquer indivíduo e dirigida à autoridade competente para conhecer e coibir a ilegalidade. Está relacionada a que tipo de recurso administrativo? É um recurso administrativo. Essa situação de abuso de autoridade, quem abusar da autoridade, sempre a reclamação sempre vai ser um superior hierárquico daquela pessoa. Só aí já dá uma dica, né? Reclamação não é uma reclamação, a reclamação é verbal, né? Esse é um ato escrito, é uma denúncia formal que vai gerar um processo administrativo, né? Representação também não vai. Pedido de reconsideração tem nada a ver com esse caso em si. Esse foi uma denúncia formal que vai gerar um recurso administrativo. E o único recurso administrativo que engloba esse fato da denúncia ser por uma questão de abuso de autoridade de uma autoridade, sempre quem vai julgar essa autoridade não pode ser uma inferior, nem pode ser uma igual, tem que ser um superior hierárquico. Aí entra a nossa resposta aqui, justamente nesse detalhe. Quando se falar nessa questão de hierarquia, o nome do recurso é chamado recurso hierárquico, é para o superior daquela autoridade decidir sobre a questão do erro do subordinado, né? Do subordinado hierarquicamente a ele. Então, toda vez que a gente tiver uma questãozinha falando dessa questão de hierarquia, a gente tem que sempre lembrar disso. Se falou de recurso administrativo com relação à hierarquia, ele é chamado recurso hierárquico. Reclamação não é, representação também não é, até porque essa questão da representação, você está fazendo uma denúncia a uma autoridade, sobre uma autoridade. Pedido de reconsideração é quando você pede reconsideração em um processo seu, e não é o caso aqui, e pedido de informação é uma outra coisa totalmente diferente também, né? Vocês já observaram que eu só nessa historinha já matei umas 10 muruanhas, chega a me dar agonia. Que é Ave Maria, que é tanta muruanha. Então, essa questão aqui, gente, apesar do enunciado grande, ele só está querendo falar isso, só essa questão do recurso com relação à hierarquia, ele é chamado de recurso hierárquico.
Aí aqui, na questão 36, Júlio recebe a comunicação da autoridade competente de que seu requerimento de providência da administração fora indeferido. Júlio teve um requerimento indeferido. Nos termos do controle da atividade administrativa, usualmente aceitos, o administrado, o Júlio, né? O administrado é quem? O Júlio, que entrou com um recurso, né? Poderá requerer à autoridade competente o quê? Uma ação popular, tutela de vigência, mandato de urgência, reclamação. Como é um processo de Júlio, né? Júlio que requereu informação, a autoridade, uma comunicação, ele requeriu uma providência da administração e foi indeferido essa previdência, né? Foi indeferido essa imprevidência, essa questão. É uma questão para Júlio, né? Nos termos do controle da atividade administrativa, o Júlio, o administrado, né? Vai estar remetendo o Júlio, né? Aqui no português tem uma palavrinhazinha que é informação no texto que refere à informação anterior. Tem um nomezinho, só não me lembro agora, não me recordo agora. Mas ele está aqui, o administrado aqui é o Júlio, né? Qual é o tipo de questão inicial que o Júlio vai fazer nesse indeferimento? É no exemplo inicial do professor diretor e do diretor. Inicialmente, ele foi indeferido, o pedido dele, né? Ele faz um pedido de reconsideração ao mesmo diretor, né? À mesma autoridade, sendo negado, né, essa reconsideração, é que ele vai para o recurso para uma autoridade superior, né? Não é isso o processo do rito dos recursos administrativos que a gente viu? Primeiro, a gente pede uma reconsideração à mesma autoridade. Depois, sendo negado, aí a gente vai para o superior hierárquico na questão do recurso, né, para avaliar o indeferimento anterior, né? Então, aqui, ação popular não tem nada a ver, tutela de vigência também, mandato de urgência nada a ver, e reclamação também não vai resolver nada. O processo administrativo é você pedir a reconsideração inicial à mesma autoridade. Depois, não tendo êxito, né, nessa reconsideração, é que você vai para o recurso para outra autoridade. Vamos olhar aqui o que tem aqui. Isso aqui é uma questão de revisão, para a gente lembrar do Poder Legislativo, do controle do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas. Vamos lá. Após a apreciação das contas do chefe do Poder Executivo do Estado X, como a gente está no concurso municipal, vamos colocar aqui para a nossa realidade. Do município X do prefeito, né? Vai ficar município X, não é município X, é assim. Ó, sair daqui que fica correto. Após a apreciação das contas do chefe do Poder Executivo do município X, o Tribunal de Contas emitiu um parecer positivo pela aprovação das contas, afastando as suspeitas de irregularidade na gestão do prefeito. Na situação apresentada, evidencia-se que o Tribunal de Contas realizou uma ação relacionada ao controle. Qual o tipo de controle que o Tribunal de Contas exerce juntamente, auxiliando a Câmara de Vereadores? Alguém lembra? É uma revisão, é uma questão de revisão essa. Mas eu achei interessante a gente trazer para cá, para a gente relembrar. Controle interno, Luciene, vamos lembrar, Luciene. Câmara de Vereadores, com o auxílio do Tribunal de Contas, é controle externo. O controle interno é o controle que cada órgão faz para controlar os seus processos, para fazer com que, para observar que os processos não firam a legalidade, né? O interno, cada órgão individualmente tem. E há um controle interno que o município
tem, aqui no nosso município, no caso, tem a controladoria, que é uma secretaria específica que auxilia todas as outras secretarias nos seus processos, para acompanhando cada processo, para que esse processo não fira nenhum preceito, nenhum princípio constitucional e que seja um processo dentro da legalidade, entendeu? Esse é o controle interno. A Câmara, lembramos sempre, a Câmara, com o auxílio do Tribunal de Contas, nesse caso aqui ele está citando o Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas não encontrou nenhuma irregularidade, emitiu parecer positivo para que a Câmara aprovasse as contas do prefeito da cidade X. Nessa situação, qual é o tipo de controle? É o controle externo. Externo. É o controle externo. Interno é cada setor faz, né? Social, administrativo, judicial, né? Primeiro, judicial jamais, né? Porque Tribunal de Contas não é porque é no chamado Tribunal de Contas que ele é um Tribunal de Justiça, não é. Tribunal de Contas é um órgão de auxílio do Legislativo, né? O controle dele é um controle chamado controle externo, de analisar os municípios, o governo do Estado também, para ver e dar o seu parecer. Se não encontrou nenhuma irregularidade, como na questão, parecer para aprovação das contas. Encontrou alguma irregularidade, e vai em busca de mais informação e pode ir com parecer contrário à aprovação das contas, né? E se for uma irregularidade gritante que não possa ser corrigida, pode ir também com um comunicado ao Ministério Público, o Ministério Público iniciar uma ação de investigação, não é? Esse é o controle externo, né? O controle interno, cada município tem o seu, cada órgão funciona também, tem o seu, cada órgão tem o seu. Um exemplo, nas escolas, né, a direção das escolas, eles também têm esse controle interno, que é os conselhos escolares, né, os chamados caixas escolares, antigamente, né, hoje é conselho escolar. Mas os conselhos funcionam justamente para ter esse controle, né, um controle interno para ir acompanhando os processos de aquisição de qualquer equipamento que a escola vai comprar, tem esse acompanhamento, né, tem que reunir os conselheiros, tem que passar para eles, né, e eles vão acompanhando e vendo se tem algo que está fora da normalidade e vai ter alguém que vai questionar, né? É um tipo de controle interno esse das escolas, o conselho escolar é um tipo de controle interno das escolas para que a escola faça as coisas de maneira transparente, né, dentro da legalidade. Existem os conselhos escolares justamente para ter esse controle interno, né? Interno, cada órgão, individualmente, externo, Câmara de Vereadores, com o auxílio do Tribunal de Contas. A gente lembrar disso sempre, viu, Luciene? Tenha cuidado quando se falar em controle, falar em Tribunal de Contas e Câmara de Vereadores, lembre sempre do controle externo, para a gente não perder uma questão. Boa noite. Boa noite. Que eu tenho o costume de ler rápido e atropelo tudo e já vou logo para a resposta. Aí eu não. O executivo, aí na minha cabeça era o legislativo. Poder legislativo, aí direto para o Tribunal de Contas da cidade. Eu já pensei assim. Tem que ler com um pouquinho mais de calma para a gente não perder uma questão. Viu? Mas agora pode ir embora, não pode se apressar na hora da prova lá. Verdade. Uma outra questão, nós temos 3 alternativas aí. O Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, conta com o auxílio do Tribunal de Contas. Eu acabei de falar sobre isso, né? A alternativa 1, a gente sabe que ela é verdadeira. Então, aqui a gente já observa. B, C e E. A D não. A D não está não. Não está excluída não. Não está excluída não a D. A D volta pretinho, né? A gente observa, só na gente responder a alternativa 1, a gente já exclui 3 alternativas.
E a gente já observa que a gente não precisa nem ler a 2 que ela está errada, não é? Só nesse detalhe a gente já observa isso. Olha. A 2 está errada por quê, professor? Porque vocês observem, na letra B diz que só a 2 estava certa, mas você sabe que a 1 está certa, então a letra B está errada. Na letra C diz que só a 3 estava correta, mas você sabe que a 1 está correta, então a 3 já está totalmente errada. E na letra E diz 2 e 3 estão corretas. Você sabe que a 1 está correta e está faltando a 1 aqui, então você sabe que elas estão erradas, né? Então, a alternativa 2 aqui, a gente nem precisa se dar o trabalho de ler na hora da prova. Numa situação dessa, vocês observem que eliminando, você respondeu uma certa, né? E a gente tem certeza e convicção de que está certa a 1, a gente já se livra do compromisso de ler a 2 em si. Mas vamos, a título de estudo, vamos ver qual é a aberração da 2 que está errada, né? O controle administrativo está restrito ao exame de legalidade, sendo vetada a revisão de critérios de conveniência e oportunidade. Só que a gente viu que o controle administrativo, ele tanto analisa a legalidade, como ele também analisa o mérito da decisão, ou seja, a conveniência e a oportunidade de quem decidiu, né? Que vem a questão da decisão do professor impedir a petição sobre informação sobre as faltas que deram a ele, e a negativa do diretor, né? Não é só o ato ilegal, também vem a questão do mérito, né? Por que aconteceu isso? Por que o diretor não respondeu? Isso aí o diretor tem uma queixa pessoal contra... Isso aí pode gerar um processo... O exemplo poderia gerar um processo administrativo que poderia até culminar com a demissão desse diretor, né? Então, o mérito também é avaliado. Não é só o ser legal ou não. O mérito, a escolha, a oportunidade, né? Ele é analisado, sim. Então, o item 2, a gente já sabe que está troncho, né? E no item 3, o controle político ou administrativo também é exercido pelo Poder Judiciário. Olha como está troncho isso. O Poder Judiciário controla político, tem um controle político, né? Não tem, né, gente? Isso aí já está troncho, mas vamos ler todo. Quando, no exercício da sua função jurisdicional, aprecia a legalidade dos atos praticados pela administração pública. Apreciar a legalidade não tem nada a ver com controle político, né? Não tem nada a ver com controle político. Apreciar a legalidade é um controle judiciário. Se é um ato ilegal, o judiciário está controlando justamente porque a administração cometeu um ato que não poderia, porque a administração só pode fazer aquilo que a lei determina, né? A gente viu isso e muito, né? Então, a 3 também está errada, deixando aqui a nossa letra D errada, e fica somente a nossa letra A correta, né? Somente a alternativa 1 está correta. E isso aqui a gente não pode esquecer, gente. Poder legislativo, controle externo com auxílio do Tribunal de Contas, sempre. Sempre isso é uma questão que a gente não pode esquecer. E eu botei um monte de questão do lado, né? Botei umas 10 questões, foi mais de 10, né? Depois aqui, começou... foram 10 questões, exatamente. 10 questões. Mas como a gente ainda tem um tempinho, né, para saída do edital para a prova, aí a gente vai vendo alguns artigos de lei e vai respondendo questões também. Aí, no meio das questões, eu coloco questões de revisão para a gente
voltar a lembrar também lá do início. Aí, quando a gente concluir a lei, a gente vai trabalhar em cima de questões e revisões, né? A revisão vai ser justamente a gente responder a questão e rememorar quais os artigos, quais os aspectos legais que estão que está se referindo àquela questão para a gente ir avançando no nosso estudo aqui para o concurso público, né? A questão 39, ela diz, ao se tratar de controle da administração pública, a referência ao controle hierárquico. Olha o controle hierárquico voltando novamente. O controle hierárquico, pedido de reexame do ato dirigido à autoridade superior àquela que proferiu o ato. Essa aqui, vamos deixar aqui em stand-by essa. Vamos analisar as outras 4 alternativas. Controle hierárquico, aquele dirigido à autoridade ou órgão inferior. Se é controle hierárquico, é superior, né? Não é inferior. A gente já deixa de vermelho, que não é nossa resposta. Controle hierárquico, recurso hierárquico, né? O ato utilizado pelo servidor público quando punido pela administração pública no momento em que se descobrem novas provas de sua inocência. Isso aqui não tem nada a ver também. Isso aqui não tem nada a ver também. Letra D. Aquele pelo qual o interessado requer o reexame do ato da própria autoridade que emitiu. A própria autoridade que emitiu, ele não é controle hierárquico, é pedido de reconsideração. O pedido refeito, eu acho que pedido refeito nem existe. Pedido refeito é endereçado à mesma autoridade que o emitiu. Por isso que eu não gosto da letra A como resposta. Nas minhas questões, eu sempre fico buscando uma letra abaixo para a gente discutir. Porque quando a gente lê a primeira questão, já vê a resposta, né? Fica até sem graça. Eita, é muganga de professor, gente, isso. No caso de professor, não. Minha, né? Isso é uma questão minha. Mas o que a gente fala? A questão do recurso hierárquico, gente, é o recurso quando a nossa reconsideração é negada. Aí a gente não vai mais recorrer à mesma autoridade, é a superior. Aí vem, né, a letra B fala em órgão inferior. Não, é sempre superior. Aí a questão, essa letra C, o ato pelo servidor público quando punido pela administração no momento em que ele se descobre novas provas de sua inocência. Não tem nada a ver essa questão aí. Seria se for um processo administrativo onde você foi condenado e depois descobre que você foi inocentado, você tem que entrar com recurso, né, e talvez até judiciário para resolver seu problema. Não tem nada a ver com controle hierárquico, né? E aquele que é reexaminado pela própria autoridade é a reconsideração, é o pedido de reconsideração. Aí na letra E fala pedido refeito, né? Pode até ser um sinônimo de reconsideração, mas não tem nada a ver com o hierárquico, né? O refeito pode ser um sinônimo de reconsideração, mas no nosso caso aqui, o recurso hierárquico é superior, recurso ao superior. É o chamado recurso hierárquico. Aí um exemplo de atividade de controle interno olha, um exemplo de atividade de controle interno. Aí a gente tem que separar. Controle externo, exercido pela Câmara com auxílio do Tribunal de Contas. Internamente por cada setor, né? Para a gente não misturar e não perder questões assim. Aí fala, apreciação das contas do Executivo e do Judiciário pelo Legislativo. Primeiro, o Legislativo não aprecia contas do Judiciário, para começo de conversa.
E quando se trata de controle legislativo, é controle externo, não é interno. Letra B. A auditoria do Tribunal de Contas sobre a efetivação de determinada despesa do Executivo. A auditoria do Tribunal de Contas também vai no mesmo sentido do Legislativo. Tribunal de Contas Legislativo, controle externo. Então, não é interno. Aí a letra C, a anulação de um ato do Executivo pelo Legislativo ou pelo Judiciário. E aí já não é também controle interno, é externo. Anulação de ato é externo. Ato de Legislativo para o Executivo, externo. Ato anulado do Executivo pelo Judiciário, aí é que é externo mesmo, que foi uma intervenção do Judiciário que anulou o ato, né, do Executivo. Aí, letra D. Qualquer controle e exercício dentro de cada poder sobre os atos por ele praticados. Essa é a que está aparecendo a nossa resposta. Aí a letra E, vamos analisar a letra E. A apreciação dos balanços mensais do Executivo feito pelo Legislativo. Olha, as 4 alternativas, A, B, C e E, fala do Legislativo. Falou do Legislativo, é controle externo, né? Então, a nossa resposta aqui é a letra D mesmo. Qualquer controle exercido dentro de cada poder sobre os atos por ele praticado. Há controle interno na Câmara, a Câmara, os vereadores analisado, controlando cada ato da Câmara, é interno. Há controle interno no Judiciário também. O Judiciário, as análises dos processos lá dentro do tribunal, é controle interno deles. No Executivo, na Prefeitura, eu citei o exemplo das escolas, o Conselho Escolar funciona como um tipo de controle interno. É um exemplo de controle interno. Aí, cada secretaria tem o seu controle interno, cada ato controlando, vendo os atos, revendo, vendo se está legal, se tá bacaninha, se está na ordem certa, se está fazendo tudo o que é necessário, é controle interno. Isso, né? Então, fica claro que a nossa resposta aí é a letra D. Gente, a gente olha assim, já quase 10 horas. Obrigado pela participação. Amanhã a gente vai ter aula de história local. Eu preparei uns slides, vou concluir amanhã sobre uma revisão de tudo que a gente já viu sobre história local, né? Sobre história do nosso município, né? Para a gente rever, né? Tá com algum tempo que a gente não tem aula de história, tem 2 semanas, né? 2 semanas que a gente não teve aula de história, mas a gente vai fazer um apanhado, uma revisão com muitas questões, intercalando muitas questões, para depois eu vou fazer uma linha do tempo, uns slides com uma linha do tempo de cada prefeito, de cada gestão, desde a primeira até a última, até a atual, né? Até a atual, com os prefeitos, vice-prefeito e presidente da Câmara daquele ano, né? Daquele período, para que a gente vá guardando essa sequência e vou elaborar questões também sobre essa sequência e também sobre a questão das personalidades, né? Dos vultos culturais, esportivos, né? Que a gente tem aqui no nosso município, né? Que tem muitas personalidades que podemos ter questões falando sobre elas, então vamos fazer um apanhado também disso, né? Mas amanhã vai ser uma espécie de revisão, sobre o que a gente já viu até hoje de história local, viu, gente? Boa noite. Quem ainda não segue o professor, dá essa moralzinha para o professor. E quem está seguindo o professor, tira uma foto, um print, mostrando o seu local de trabalho, o seu local de estudo,
né? Marca lá, gente, marca o Canoa Cursos, né? Que isso é bacana e ajuda a divulgar o trabalho, e esse trabalho a gente precisa ter visibilidade para a gente ter condições e chances de fazer outras turmas em outros momentos e até para outros concursos também. Valeu, gente, boa noite, obrigado. Encerrando por aqui a aula de hoje, né? Todos tenham uma boa noite e até a próxima, até amanhã, né? Até amanhã, amanhã a gente retorna aqui mais uma vez com a aula no Prepara Canoa, e amanhã também vai ter